Tá bom, então vamos falar mais um pouquinho de transformação linear, tá? Então, transformações lineares, tá? Nessa aula número 11, tá bom? O que é que eu quero particularmente, né? Particularmente, eu quero que vocês consigam hoje entender, né? Como é que a gente pode associar transformações lineares com matrizes, né? Associar transformações lineares com matrizes. E eu quero que vocês entendam o papel de base nessa associação, né? Qual o papel, né? Qual o papel da base, né? nessa associação? Tá? Qual a relação da base nisso? Tá bom? Então, precisamente, o que a gente tem? A gente viu que, dada uma matriz, né? A gente sabe disso. Se eu pego uma matriz M, N por N, por exemplo, M por N, vamos pegar sem ser quadrada, M por N, tá? A gente viu que toda função que vai do Rn ao Rm, que eu pego o vetor V e associo a T de V igual a AV, é uma transformação linear. É uma transformação linear. Tá? Se você não sabe ainda o porquê, prove, tá? Mostre. Tá? Só olhar as últimas aulas. Então, vamos pegar alguns exemplos. Vamos pegar N quando N for 3 e o M for 2, por exemplo. Exemplo 1. Vou pegar M igual a 3, tá? E N igual a 3 e M igual a 2. Então, o que é que eu tenho? Né? Vou pegar uma matriz. Então, eu tenho que pegar uma matriz do tipo 2 por 3. Então, vamos lá. Vamos pegar essa aqui, ó. 2, 3, menos 3, 0, 4 e menos 1. Essa é a matriz. Tá? Observa, lembra que eu estou pegando a matriz M por N. Tá? Então, 2 por 3. Então, eu disse o quê? Que eu associo no R3 ao R2, a cada vetor do R3, a transformação T de V igual a AV. Mas que transformação é essa? Por exemplo, eu posso pegar V, eu estou no R3, então vamos pegar V, o vetor do R3. Vou pegar V como sendo V1, V2, V3. E T de V, eu vou pegar como sendo o seguinte, ó. Menos 2, desculpa, 2, né? 2, menos 3 e 4, 3, 0 e menos 1. Ora, pessoal, o que é isso? Quando eu aplico ao vetor V1, V2, V3. Tá? Isso nada mais é do que linha, coluna, 2 vezes V1, menos 3 vezes V2, 4 vezes V3. Então, vamos colocar a primeira linha, 2x. Desculpa, né? Peguei V1, V2, V3. 2V1, menos 3V2, mais 4V3. E vou pegar agora o quê? 3V1, 0V2 é 0, menos V3. Ora, então quem é a transformação linear associada com essa matriz? Então, observe, ó, observe que a transformação linear associada a esta matriz, com a matriz A, né? É a transformação que vai do R3 no R2, que a cada x, y, z, eu associo a R2, desculpa, ao t de x, y, z como sendo quem?
2x menos 3y mais 4z. Vou subir aqui para vocês olharem, tá? Então, vou botar um pouquinho para cá. Então, vai ser quem? A primeira entrada. Eu estou no R2. O R2 é um par. Se é um par, então tem a primeira e a segunda entrada. Então, vamos lá. Na primeira, eu coloco quem? 2x menos 3y mais 4z. Perfeito. E na segunda, 3x menos y. Ora, então observe, o que é que a gente tem que observar? Observação. Né? Observe que os vetores V e T de V são dados em coordenadas em relação às bases canônicas de quem? Do R2 e do R3, ou do R3 e do R2, que a gente está indo do R3 para o R2, tá? R3 do R3 e R2, respectivamente. Tá bom? Respectivamente. Então, observa que eu sempre posso associar um elemento de um espaço no outro. Tá? Então, fica como um exercício aí para vocês. Exercício. Será que eu consigo dar dessa matriz A 1, 1, 2, 1 e 1, 2, 2, 1? Né? Eu consigo associar uma transformação do R2 ao R4, que a cada vetor V eu associo T de V, tá? Qual é a transformação? Que transformação é essa? Tá bom? Então, tentem mostrar que essa transformação está associada a exatamente o elemento, os elementos da base. Que base? A base canônica de quem? Do R2 e do R4. Tá bom? Isso aqui eu deixo para vocês. Perfeito. Tá? E agora, se a gente não tem a base canônica? E se a base é uma outra qualquer? Então, essa é a brincadeira. Será que, dado uma matriz, eu consigo definir uma transformação de tal forma que agora eu tenha associada uma outra base, sem ser a base canônica? Tá? Então, essa daqui eu deixo para vocês. Vamos lá agora para esse outro. Né? Vamos considerar agora, vamos fazer a pergunta, né? E se a base não for canônica? Não for a canônica. O que é que a gente faz? Fica triste ou alegre? Vamos ver. Dá para fazer da mesma forma. Ou seja, eu quero determinar uma transformação de tal forma que eu vou associar uma matriz a uma base. Essa base não necessariamente é uma base canônica. Como é que a gente faz isso? Vou mostrar agora. Pega uma matriz, né? Dada a matriz A como sendo, sei lá, 2, 3, foi a primeira que eu peguei, né? 3, 0, 4 e menos 1, correto? Não foi a primeira? Isso, primeira. Bom, vamos agora associar não a base canônica, mas uma base qualquer. Que eu vou dar, né? Obviamente. Considere agora, né? Considere o N igual a 3, a gente está na matriz, obviamente, 2 por 3, então N é 3, M é 2, na matriz, né? Então, nesse caso, uma transformação que vai de onde para onde? Do R3 ao R2. Só que agora eu quero a transformação que é dada da seguinte maneira. A transformação que é dada da seguinte maneira, que a cada T de V na base beta, eu vou dizer quem é a base beta, obviamente, isso é igual a V, onde beta vai ser a seguinte base, vai ser 1, 1 e 2, 3. E 2, 3.
Então, nesse caso, eu tenho que pegar um vetor V. Então, vamos lá pegar um vetor V, né? Neste caso, V vai ser o XYZ. Vou já pegar XYZ, tá? E eu vou ter que associar T de V, a base, associado a V. E isso aqui, ó. Vamos escrever. T de V na base beta é igual a quem? A vezes B. Mas a vezes B eu sei quanto é. A gente acabou de fazer lá atrás, tá? Não vou repetir. É 2x menos 3y mais 4z, tá? 3x menos z. Isso aqui é o T de V na base beta. Assim, por exemplo, se T, quem é T, por exemplo, de 2 menos 1, 1 na base beta. Supor que T de 2 menos 1 na base beta seja 11 e 5. Tá? Então, e T de 2 menos 1, 1. Isso daqui é nada mais é do que 11 que multiplica 1, 1. Ver se vocês concordam. Mais 5 que multiplica quem? 2, 3. Não estou escrevendo 11 na base beta? A beta não é a base 1, 1, 2, 3? Então, escrever isso na base beta é... Isso aqui é o coeficiente. É 11 que multiplica isso, mais 5 que multiplica isso. E fazendo as continhas, aí vocês conferem se eu não estou errado. Isso daqui dá 21, isso, e o outro dá 26. Certo? Aí agora a grande questão é determine T de x, y, z. Ou seja, eu estou te dando aqui, de certa forma, eu estou te dando a matriz que associa, que é essa daqui. Observa que T na base beta é isso. Estou te dando um elemento associado, que é o T de um vetor V, o vetor V menos 2 menos 1 em 1, tá? Associado a 11, que significa dizer o quê? Significa dizer que você vai ter que, de certa forma, determinar a transformação que vai estar associada a quem? A essa... Opa, cadê a base? A essa base, tá? Nesse caso, o que a gente tem que encontrar nada mais é do que o valor que, associado a essa base, isso aí eu posso brincar com essas bases, tá bom? Essas bases podem ser o que queira, né? De tal forma que eu tenha uma matriz que multiplicado por ela vai dar o vetor. Ou seja, em forma matricial, o que é que eu teria, né? Antes da gente prosseguir. A gente teria o seguinte, né? A gente tem uma matriz, tem uma transformação que depende da base e do contradomínio. Então, de certa forma, o que eu tenho é o seguinte. Então, temos, em resumo, o seguinte. A gente tem T, V, que eu estou chamando, na base beta, sendo AV, e A nada mais é do que a transformação, tá? De uma base epsilon, tá? Vou chamar de paciência, a base beta. É a base canônica, tá bom? A gente pode pensar na base, isso como sendo a base canônica. Então, nesse caso, o que você encontra nada mais é do que uma associação de forma direta, tá? De forma direta, de uma matriz associada à sua base e a transformação linear relacionada. Tá ok? Então, de certa forma, o que a gente tem que ter em mente nesses problemas de associar matriz a transformações lineares
é simplesmente ter em vista, né? Ter em vista que você sabe, de alguma forma, escrever, né, a sua transformação em termos da matriz, tá certo? Então, em linhas gerais, é isso que a gente tem que fazer. Então, observe que as aulas anteriores, a gente escreveu vetores em termos de matrizes via uma combinação linear, via bases, né? Via bases. Então, é importante, de certa forma, agora, você saber também aplicar a transformação. Lembre no capítulo de espaços vetoriais, no final do capítulo, a gente brincou bastante, pelo menos espera-se que vocês tenham lido a teoria no livro. Eita, um momentinho, pessoal. Travou aqui. Que a gente escrevia, dava uma base, escrevia como combinação linear de vetores, né? A gente fez isso algumas vezes. Então, nesse sentido, aqui a gente também tem que fazer a mesma coisa agora, né? Preocupado não com a base, mas sim com a matriz, tá bom? Então, eu dou uma base, dou uma matriz e quero associar um vetor, tá? Então, eu vou deixar isso aqui como exercício e vou fazer um caso mais simples para vocês tentarem entender, tá bom? Então, esse aqui, o caso, eu vou deixar o caso do R3 para o R4 como exercício. Vamos fazer um caso simples, tá? Nessa mesma batida. É o seguinte, pega o R2, para vocês verem como é bem mais simples. E depois passa para o R3, tá? Pega o R2. Então, o que é que eu quero? Eu quero o seguinte, considere o R2 e considere duas bases. Vou pegar a base. Também só vou fazer um desses, tá? 0, 0, 1. Esse aqui não tem graça, que é a base canônica. E essa base, que é a base que tem graça, que não é a canônica. A base canônica a gente já fez alguns exemplos. E pega a matriz A. A matriz A eu vou pegar uma matriz simples. Olha só, matriz quadrática. Então, como é que eu associo uma transformação que vai do R2 ao R2, que a cada V leva T a de V? O primeiro vocês já sabem fazer, que é a base canônica, né? Se você está na base canônica, então tentem resolver. É simplesmente o quê? Pegar o vetor beta, 1, 0, 0, 1, recapitulando. Então, basta pegar o vetor x, y, multiplicar pela matriz. Isso vai dar 2x, né? 2x e y, e aí associar quem é a matriz, quem é o vetor. Ou seja, eu pego o vetor xy e associo t de xy a 2x, y. Isso daqui é simples, tá? Certo. Mas e quando não é o vetor canônico, tá? E quando não é a base canônica, né? Então, beleza. Quando não é a base canônica, vamos ver o que a gente faz. A gente já sabe que na base, que é a canônica, a gente já tem essa relação, né? Então, a gente já sabe que AX, essa relação aqui, né? Que ficou verdinho para vocês. A gente já sabe que AX é 2xy. Então, o que eu quero? O que eu quero agora... Então, agora vamos para outra base, né? Base beta linha, que eu chamei de 1 menos 1, tá? Menos 1, 1. Então, na base betalinha, o que eu quero igualar esse negocinho que está em verde à base betalinha, tá bom? A base betalinha. Então, vamos igualar isso. Como é que a gente faz? Então, pega AV igual a TV na base betalinha. É a mesma coisa que eu fiz lá no caso R3 e R2. Só que eu já tenho essa relação. Essa relação aqui é quem? 2xy, certo? 2xy. Ora, se essa relação é 2xy, então quem é T de V? T de V, olha só como é que eu vou escrever. Escrever isso na base. 2x, 1, que é a primeira,
mais y, que multiplica quem? Menos 1, 1. Então, olha só, quem é isso? Isso daqui é 2x menos y, 2x mais y. Olha só como modificou. Então, minha transformação, que vai de R2 para R2, não é mais 2x, só 2xy. É xy, que eu associo agora a quem? 2x menos y, 2x mais y. Olha quanta diferença. Ó, isso aqui é a primeira na base canônica, e essa daqui é na base que não é a canônica, a base belinha. Tá? Na base belinha. Então, observa que isso facilmente agora a gente pode fazer no caso mais complicado. Por isso que a gente coloca o caso mais complicado para depois voltar. Então, vamos agora ver o caso mais complicado. Olha só. O que é que eu tenho, pessoal? Eu tenho que escrever o quê? Esse rapazinho aqui, ó. Isso eu já tenho. E eu tenho que encontrar nessa base. Nessa base. Então, relembra lá, o que foi que a gente fez, tá? O que a gente fez? Olha só, isso daqui são as entradas da base canônica. Cadê minha base, pessoal? Olha só minha base, quem é? Por isso que eu coloquei, ó. Por exemplo, quem é minha base? Minha base não é 11, desculpa, minha base não é 1, 1 e 2, 3. Ó, por exemplo, se T de 2 menos 1 e 1 é igual a 11,5 na base beta, isso significa o quê? Isso implica o quê? A gente já aprendeu. Isso implica que eu posso escrever uma combinação linear da outra. Ah, professor, então o que o senhor queria dizer aqui era o seguinte. Ah, então se isso daqui eu já tenho, vamos botar de verdinho de novo. Se isso daqui eu já tenho, então o que é que eu preciso fazer agora? O que é que eu preciso fazer agora, pessoal? Vamos voltar lá, lembrar? Opa, se eu já tenho o verdinho, elas são minhas entradas, o que eu preciso é escrever cada entrada como combinação linear da base. Ah, professor. Então, olha só, eu vou escrever minha primeira entrada, que é essa, desculpa, não vai aparecer para vocês, que é essa aqui, como combinação linear de quem? Desse elemento, desse elemento e desse elemento. E o segundo? Segundo, a mesma coisa. Eu vou escrever esse rapazinho aqui como combinação linear desses dois rapazes, né? Observa que foi isso que a gente fez, ó. A gente escreveu a constante que multiplica 1 mais a outra constante que multiplica menos 1. Então, só dando um spoiler, que seria, naquele nosso exemplozinho bem, digamos assim, que a gente estava despretensioso, a gente teria então o quê? Só o spoiler é, ora, será que eu consigo escrever, né? Lembra aqui, ó, vou voltar aqui para vocês, tá? Será que eu consigo escrever meu T de V como sendo a primeira entrada multiplicada por 1, 1, mais a segunda entrada multiplicada por quem? Por eu não me lembro, eu acredito que era 2, 3. Isso, 2, 3. 2, 3? Ora, então quem é essa primeira entrada na minha anterior? 2x menos 3y mais 4z. Que multiplica quem? 1. Isso é uma constante. Mais quem? 3x menos z, que multiplica quem? 2, 3. Isso aqui é outra constante. Ora, então o que é que eu preciso agora? Fazer a continha. 2x menos 3y mais 4c, que multiplica 1, mais 3x menos e, que multiplica 2. Soma tudo e encontra uma expressão. Mesma coisa para a segunda coordenada. Então, pensem. Tá bom? Então, com isso, o que é que a gente acaba mostrando? A gente acaba mostrando que existe uma relação, né, muito boa entre quando você tem a matriz e a transformação associada, tá bom? E a transformação associada. Isso é uma questão certa para vocês terem que discutir em qualquer prova de álgebra linear, tá bom? Qualquer provinha de álgebra linear. Vamos seguir, tá? Vamos seguir. Beleza.
Um ponto importante, né? Ponto importante é a gente tentar, de alguma forma também, né? Digamos assim, aqui, digamos assim, relacionar, né? Relacionar núcleo e imagem a partir de uma matriz, tá? A partir de uma matriz. Isso também é importante e a gente vai discutir um pouquinho agora, tá bom? Vamos discutir isso um pouquinho agora. Como é que a gente relaciona núcleo e imagem com uma matriz? Então, observe o seguinte. Agora a gente tem... Vou dar uma transformação. Será que eu consigo extrair o núcleo e imagem dessa transformação associando matrizes? Tá bom? Associando matrizes. A gente vai ver que sim, que é possível e não é difícil. Então, vamos lá. Então, façam como exercício, tá? Esse daqui. Ou seja, tentem mostrar qual é a matriz, a transformação associada a isso daqui, a esse probleminha. Certo. Então, agora, a partir de agora, vamos fazer um negócio mais... Vamos complicando, né? A nossa vida é complicar. Será que a gente consegue determinar imagem e o núcleo, tá? De uma transformação a partir de suas matrizes, tá? De uma de suas matrizes. Tá? Então, isso é uma coisa importante e a gente vai tentar entender agora. Tá? Um momentinho. O computador está bem lento aqui. Beleza, vamos lá. Então, vamos, como sempre, considerar um exemplo, tá bom? Vou considerar um exemplo. Vamos pegar uma matriz A e uma base qualquer, certo? E agora vou fazer um probleminha um pouquinho mais complicado, que é o seguinte, considerar uma base, um elemento do P3, ou seja, de polinômios de grau 3, tá? E uma base do R3. Vamos misturar as bases, vamos ver o que acontece, tá? Então, vamos pegar uma matriz, considere a matriz, considere a matriz 1, 0, 1, 2, menos 1, 0, 1, 1, 3, 1, 0, 1. Tá? Vou pegar essa matriz aqui. Isso aqui é 1, 3, tá? 1, 1, 3. E vou considerar as bases alfa, eu vou considerar sendo 1, 1 mais t, t ao quadrado, t mais t ao cubo, um elemento de P3, ou seja, polinômios de graus até 3, e beta, uma base do R3. 1, 2, 3, menos 1, 0, 1 e 0, 0, 1, tá? Pertencente ao R3. Ora, beleza. Então, já tenho isso. Tá? Vamos associar a transformação T, que a cada P3 eu associo ao R3, como sendo o quê? Como sendo o quê? Como sendo a cada V, que eu vou associar TV, agora em que base? Na base beta, igual o AV, só que o V na base alfa. AV na base alfa. E eu quero determinar três coisas, que são as seguintes. A primeira, T de P de T, ou seja, eu preciso saber quem é a transformação, que leva polinômios em pares, em ternos ordenados no R3.
eu quero saber quem é o kernel da transformação, o núcleo, e quem é a imagem. Tá? Então, vamos determinar esses três entes, tá? A primeira coisa que a gente tem que ver é a definição, né, da transformação linear. O que é uma transformação de alfa para beta? Tá? Então, quem é T de alfa para beta? Tá? Então, vamos lá. Vamos começar. Fazer da seguinte maneira. Tá? Pela definição, de transformação linear, o quem é T de alfa para beta? Lembra que alfa são os caras do P3 e beta são os caras do R3, tá? Então, moralmente, o que eu quero é dizer a vocês que esse T de alfa para beta, a transformação, isso aqui é 1, 0, só pela definição, tá? 1, 2, menos 1, 0, 2, 1, 3, 1, 0, 1, tá? Isso aqui é exatamente meu T de alfa para beta. Tá? Estou considerando a matriz 1, 0, 1, 2 menos 1, 0, 1, 1, 3 e 1, 0, 1. Então, estou olhando a transformação do elemento de P3 para o R3. Então, observa que isso aqui é um pouquinho diferente, tá? Opa, desculpa, 1, 3, tá? Aqui. Não é isso? Deixa eu só confirmar. 1, 0, 1, 2 menos 1, 0, 1, 3, isso, 1, 0, 1. Pronto. Então, essa daí tem a matriz, né? Então, sendo esse aqui a base canônica, E3 a base canônica do R3. Quem é a base canônica do R3? 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. E é a base canônica do P3. Quem é a base canônica do P3? Lembra que a base canônica do P3 é 1T, T ao quadrado e T ao cubo, tá? Perfeito. Então, a gente precisa definir, determinar a matriz, as matrizes, né? Mudança de base. Na expressão T igual a I beta epsilon 3. Aí essa eu já tenho, alfa para beta. E é a que eu quero de epsilon para alfa. Tá? Essa matriz. Tá ok? Então, observa o seguinte, né? Isso daqui, obviamente, a gente já trabalhou isso quando a gente falou de mudança de base, tá? Então, vou escrever aqui. Então, a gente tem o seguinte, ó. Essa matriz, vocês devem tentar, tá? Qual a matriz mudança de base para epsilon, de beta para epsilon? 3, tá? Lembra que beta é a matriz, é isso daqui, ó. Tá? Essa daqui. Tá? Não é a canônica. Não é a canônica. Tá? Mas a matriz mudança de base da beta para a canônica é muito simples. É só pegar isso daqui e transformar em matriz. Ou seja, vai ser 1, 2, 3, menos 1, 0 e 1, 0, 0, 1. Perfeito. Linha vira coluna. Por quê? Porque eu tô com a matriz canônica, né? Então, perfeito. Isso aqui vai ficar quem? 1, 2, 3, menos 1, 0, 1, 0, 0, 1. Bem simples. E quem é a matriz mudança de base de epsilon para alfa? Lembra quem é epsilon? Para alfa, ó, alfa é essa daqui, ó. Opa, não é a canônica, mas, contudo, todavia, epsilon é a canônica. Ah, então se é a canônica, professor, olha só. Isso daqui eu posso escrever como sendo 1 mais 0t mais 0t ao quadrado mais 0t ao cubo. Opa, então a primeira coluna da matriz é 1, 0, 0, 0. Vamos lá, 1, 0, 0, 0. Por quê? Porque eu estou na base canônica. Estou fazendo a matriz mudança de base na base. Uma delas é a base canônica. 1, 0, 0, 0. E quem é a segunda? Opa,
segunda, professor, eu tenho 1 e tem 1t. Então, isso aqui é 1 mais 1t, mas eu não tenho os outros termos. Então, tá, é 0t ao quadrado mais 0t ao cubo. Então, quem é a matriz, quem é a coluna? 1, 1, 0, 0. Ótimo. 1, 1, 0, 0. E quem é a segunda? Opa, aqui eu só tenho t ao quadrado. Ó. Só que t ao quadrado é assim, ó. Posso escrever 0 mais 0t mais 1t ao quadrado mais 0t ao cubo. Então, essa é a coluna 0, 0, 1, 0. Então, vamos colocar 0, 0, 1, 0. E, por fim, o t ao cubo. T mais t ao cubo. Opa, então eu posso escrever isso aqui, ó, como sendo 0 mais 1t mais 0t ao quadrado mais 1t ao cubo. 0, 1, 0, 1. Beleza. Facinho, facinho. 0, 1, 0, 1. Pronto. Então, o que é que a gente precisa agora determinar? Observa que eu tenho o de beta. Opa, aqui está errado, né? Alfa para epsilon, que é a canônica, né? De beta para canônica, de alfa para canônica. Observa, o que é que eu tenho que achar? Ó, isso daqui eu já tenho. Tá aqui. Isso daqui eu já tenho. Tá aqui. Mas isso daqui eu não tenho. Observa que eu tenho de alfa para epsilon. Tá? De alfa para epsilon. Eu não tenho de epsilon para alfa. Então, o que é que eu preciso determinar? Precisamos determinar a inversa dessa matriz. A menos 1. Se eu determinar a inversa dessa matriz, ela é exatamente a matriz que eu quero, que é I de epsilon para alfa. Então, se eu determinar isso, isso é exatamente quem? I de epsilon para alfa. E aí vem a questãozinha que a gente conversou no começo do curso. Saber como é que inverte a matriz. Tá? Saber como é que eu inverto a matriz. Eu vou explicar rapidinho, tá? Mas não vou entrar em muitos detalhes, porque isso está no começo lá do curso, tá bom? Então, perfeito. Então, como é que a gente inverte, né, essa matriz? É simples, ó, pessoal. Bota a matriz que tu quer. Tu quer quem? Quer essa danada aqui, ó. Vamos pegar ela. Copiar, tá? Vamos pegar essa danadinha aqui. A gente quer ela, certo? Se eu quero essa matriz, vamos colocar ela aqui. Opa, foi não? Pronto. Eu coloco ela aqui. Aí eu vou colocar ao lado dela, vamos colocar ao lado dela, a matriz identidade. Olha só que bacana. Vou colocar aqui de azul. Vou colocar a matriz de identidade. O que é a matriz de identidade? Ó. Pessoal, quando a gente escalonar essa matriz, a gente vai ter que jogar o que for a matriz de identidade para esse lado e essa daqui para esse outro. Então, a gente vai escalonar essa matriz. Quando a gente escalonar essa matriz, o que a gente vai estar fazendo é jogando a identidade para cá e aqui vai aparecer a inversa. Então, escalonando, aí vocês vão fazer. Escalonando. Eu vou colocar em vermelho para ficar claro que é escalonado e vermelho, tá? E aí você vai repetindo, pessoal, as operações com a do lado direito, tá bom? Você quer escalonado do lado esquerdo, tá? Então, escalonando, vamos tá assim, 3 pontinhos. Escalonando. O que você vai fazer é o seguinte, é trocar. Depois de algumas operações, você vai ter a identidade aqui. E do lado esquerdo você vai ter uma nova matriz, que nada mais é do que sua inversa, pessoal. Tá? Um bizu aí, quem não sabia, agora sabe como encontra a inversa de uma matriz. Tá? Então,
Quem é a minha inversa? Então, I de epsilon a alfa nada mais é do que... Deixa eu botar aqui embaixo, que não vai dar aqui. Então, I, a matriz da epsilon, que é a canônica, para alfa, é igual a isso daqui, ó, pessoal. Vou colar isso aqui. Copiar. Pronto. Essa é a matriz. E agora você já tem tudo. Tá? Então, como você já tem tudo, agora é seu papel o quê? Encontrar quem é a T de P. Tá? Então, vamos lá. Determinando T de P de T. Sempre vai ser assim. Matriz, polinômio, o que queira, tá? Então, vocês não precisam ficar desesperados. Ah, não, o professor fez um polinômio com o R3, mas e se tiver uma matriz? Mesma coisa, tá certo? Mesma coisa. Então, para terminar, vamos encontrar P de T. E com P de T, você pode encontrar um núcleo, imagem, etc. Então, beleza. Quem é T? Né? Determinando P de T. A gente sabe que T é quem? É exatamente 1, 2, 3, menos 1, 0, 1, 0, 0, 1. Não é isso? Isso aqui a gente já tem. Isso aqui é a T de alfa para beta. Tá? E isso daqui, tá? Vai ser multiplicado por I2, 1, 1. Quem é I2, 1, 1? Observa que T, a gente tem que 1 menos 1. Cadê a primeira? Aqui, ó. 1, 2, 1, 0, 1, 2 menos 1, 0, 1, 1, 3, 1, 0, 1 é T de alfa para beta, tá? E a gente também tem, relembra, o A. Então, essa é a matriz A, essa é a matriz T de alfa para beta. Então, eu escrevo I de beta. Então, vamos escrever isso aqui, tá, ó, pessoal? Para ficar claro. Vou escrever isso aqui, ó. Só que agora é matriz. Eu tenho essa e agora tenho essa. Então, vamos escrever. Essa daqui tá aqui. Então, escrevi. Tá aqui. Quem é a próxima? Essa daqui eu já tenho. Cadê ela? Tá aqui. Vamos pegar ela. Opa. Pegar ela aqui. Pegar ela. Botar aqui, colocar aqui do lado. Pronto. E agora eu tenho a outra que faltava. Que é quem? A Rosinha. Cadê a Rosinha? Foi para onde ela? Tá? Aqui, ó. Ó a Rosinha aqui. Então vamos pegar ela. Pegar a rosa aqui. Vamos copiar e vamos colar. Deixa eu ver se vai... Vou andar um pouquinho aqui para ver se vai caber aqui. Tá? Deu? Deu justinho. Justinho. Tá? Aqui, pronto. Certinho? Só ajeitar aqui e aqui eu faço isso. Opa. Tá. Então, observa que eu não posso sair multiplicando de qualquer jeito. Tá? Então, observa que eu vou primeiro multiplicar essas duas pela ordem, pelo grau delas. Tá? Quando eu multiplicar essa por essa, eu vou ter exatamente o quê? Eu vou permanecer com a primeira, que é essa daqui. 1, 2, 3, menos 1, 0, 1, 0, 0, 1. E agora eu vou sair com mais outra aqui. Quem é agora? Agora com a mesma ordem. Com a ordem que dê para multiplicar. 1, 0, menos 1, 1, ou seja, as três colunas, menos 1, menos 1, desculpa, 4 colunas, 1, 1, 3, e agora a gente tem o quê? 0, 1 e 2. E agora a gente multiplica novamente. Quando eu multiplicar novamente, eu chego à minha matriz. 1, 2, 4, 2, 2, 1, 0, 2, 7, menos 1, 0, 3. Acabou? Acabou ainda não. Tenha calma, vamos ter calma. Quem é a P de T na epsilon? Lembra quem é a epsilon, pessoal? Vamos relembrar. Tá? Vamos relembrar. Epsilon é a base canônica de quem? Tá aqui, ó.
do P3. Então, A0T, A0 mais A1T mais A2T ao quadrado mais A3T. Então, é A0, A1, A2, A3, a matriz. Tá? Base canônica. A0, A1, A2, A3. Ora, o que é que eu quero calcular agora? Vamos voltar. Eu quero encontrar o quê? Isso aqui, ó. Observa, eu já tenho um vetor na base, que é quem? A0, A1, A2, A3. Tem uma matriz A, que é a matriz que eu achei, menos 1, 2, 4, 0, 2, 1, 0, 2, 7, menos 1, 0, 3. Tá? E quero encontrar a transformação. Né? Então, agora a gente volta no caso da aula anterior, ou do slide anterior, dos slides anteriores, que é isso aqui, ó. Ou seja, eu vou escrever T, que multiplica a 0, mais A1T, mais A2T ao quadrado, mais A3T ao quadrado, como sendo combinação linear de quem? Dos elementos da matriz. Tá? Dos elementos da matriz. Então, vai ser o seguinte. Vamos lá. Vamos fazer. Deixa eu levar isso aqui para vocês lembrarem, para a gente terminar, tá? Ó, vou levar isso aqui. Copiar. Então, quem é isso? Tá aí. Quem é isso aqui? Quem é isso? É isso. Só que o que é que a gente tem? A gente tem isso aqui. Isso aqui eu sei quem é. É o T de quem? A0 mais A1T mais A2T ao quadrado mais A3. Isso, T ao cubo. Então, eu quero associar isso a um elemento que está onde? Está no R3. Ora, mas eu tenho uma matriz A. Quem é a matriz A, pessoal? Está aqui, ó. Matriz A aqui, ó. Aqui, ó. Quem é isso multiplicado por isso? Simples, né? 1 que multiplica 0, 2 que multiplica 2 a 1, 0 que multiplica 2, menos 1 que multiplica 3. Primeira entrada. Quem é a primeira entrada? A0 mais 2 a 1, 0 a 2 é 0, mais ou menos A3. Quem é a segunda entrada? Não vai dar aqui, né? Segunda entrada é... Vamos lá, segunda entrada. Vamos lá. 2. Ah, é tudo 2, né? Ó. 2A0 mais 2A1 mais 2A2 e o 0 a 3. Não conta. E a última entrada, que era que tá ali, ó. 4A0 mais A1 mais 7. Aqui, ó. Tô vindo aqui, ó. 7A2 mais 3A3. Pronto. Tem um vetor que sai. Tem uma transformação que sai do P3 e chega no R3. Tá bom? E aí, a partir daí, pessoal, vocês podem encontrar o núcleo e a imagem. O núcleo é o quê? Pegar esse vetor, T de P de T igual a 0. Ou seja, encontrar as soluções para o sistema onde isso é 0, isso é 0, isso é 0. Então, eu encontro o núcleo. Tá? Vai um sistemazinho. Mostrem que o núcleo desse negócio tem dimensão 2, tá bom? E a imagem, eu quero encontrar um vetor x, y, z, cuja imagem é x é isso, y é isso e z é isso. Então, o que eu quero é encontrar exatamente um vetor, imagem, né? Que ela seja a aplicação, né, dela, vá nela. A aplicação do vetor V caia lá em R3. Então, significa dizer que eu vou encontrar um sistema onde isso aqui é Y, isso aqui é Z, isso aqui é W, por exemplo. E vou escalonar. O que vai aparecer do seu lado direito é exatamente a aplicação que você necessita encontrar a imagem. Tá bom? Olhe também que a imagem é 2. Tá bom? Então, moralmente, isso aqui vocês tentem fazer, tá? Isso aqui já é exercício do conteúdo anterior. Encontrar núcleo e imagem. O que eu queria era chegar até essa parte. Chegando nessa parte, encontrar núcleo e imagem. Tá bom? Beleza? Então vamos parar a gravação aqui dessa primeira parte.